Fosso Cailin. Fosso Cailin, às vezes chamado de Fosso, é uma antiga fortaleza dos primeiros homens na borda norte do Grande Pântano conhecido como Gargalo, no sul do norte. Fica a menos de 30 quilômetros das cabeceiras do rio Fiver. Fosso Cailin é uma das fortalezas mais importantes do norte, embora grande parte dele agora esteja em ruínas. Ele comanda a calçada, a rota segura para os exércitos viajarem pelos pântanos do Gargalo. Fosso Cailin é um ponto de estrangulamento natural eficaz que protege o norte da invasão sulista há milhares de anos. Os cranogmanos do Gargalo conhecem rotas inexploradas pelos pântanos, como trilhas estreitas entre os pântanos e estradas molhadas pelos juncos que só os barcos podem seguir. Fosso Cailin é uma coleção em ruínas de torres localizadas no Gargalo. Faz parte do norte e está sujeita ao domínio da Casa Stark, mas não é permanentemente ocupada há séculos. Posteriormente, não é feudo nem residência de nenhum senhor, mas continua a ser o eixo central da defesa do norte contra qualquer invasão do sul. É uma antiga fortaleza dos primeiros homens. Degradou-se ao longo do tempo e apenas 3 torres ainda estão de pé. As torres estão dispostas em posições mutuamente defensivas, sugerindo uma maior consciência tática dos construtores. Fosso Cailin já foi uma grande fortaleza, com 20 torres, uma torre de menagem de madeira e uma grande cortina de basalto tão alta quanto a de Winterfell. Hoje, apenas grandes blocos de basalto preto estavam espalhados, meio afundados no chão onde antes ficava a muralha, e a torre de menagem apodreceu. As 3 torres restantes, cobertas de musgo verde e pele fantasma branca, comandam a calçada de todos os lados para que os inimigos passem entre elas. Os atacantes enfrentam fogo constante das outras torres, caso tentem atacar qualquer uma delas, atravessando a água na altura do peito e atravessando um fosso cheio de leões lagarto. A Torre das Crianças é alta e esguia. Tem apenas metade das ameias de sua coroa. Diz a lenda que os filhos da floresta chamaram seus deuses aqui para enviar o martelo das águas para esmagar o gargalo. A Gatelhose Tower, a maior das torres restantes, é atarracada e larga. É a única torre que ainda se mantém reta, mesmo mantendo algumas das paredes ao seu redor, embora uma árvore cresça em seu lado norte. O salão de pedra escura da torre é salpicado de líquen e tem um teto alto e cheio de correntes de ar. Dentro do salão há uma enorme mesa esculpida, também de pedra. A Torre do Bêbado é assim chamada devido à sua grande inclinação. Fica onde as paredes sul e oeste se encontravam. O Fosso Cailin foi construído pelos primeiros homens durante a Era do Amanhecer e, apesar de ter caído em ruínas, desde então permaneceu uma importante posição estratégica na defesa do norte de invasões do sul, principalmente sendo fundamental para impedir que os ândalos conquistassem o norte. Durante a invasão de Westeros. Game of Thrones, segunda temporada. Rhaelle discute uma possível aliança com Robb negociando com Catelyn. Ele se oferece para reconhecer o domínio de Robb sobre tudo ao norte de Fosso Cailin. Invasores nascidos do Ferro apoderam-se do Fosso Cailin, como parte da campanha de Balon Greyjoy para conquistar o norte. Temporada 4. Com a maioria do exército da Casa Bolton preso ao sul do Gargalo devido à ocupação do castelo pelos Homens de Ferro, Roose Bolton ordena que Ramsay tome a fortaleza. Ramsay faz recusar sua antiga identidade como Theon Greyjoy para convencer a guarnição dos Homens de Ferro a entregar Fosso Cailin, em troca de uma passagem segura de volta às Ilhas de Ferro. Ao se render, Ramsay renega o acordo e tem todos os nascidos do Ferro esfolados vivos. Temporada 5. Sansa e Mindinho passam por Fosso Cailin enquanto viajam para Winterfell. Sansa menciona que ela, seu pai e sua irmã visitaram Fosso Cailin enquanto viajavam para o sul para Porto Real. Brienne e Pod os seguem, mas são forçados a percorrer todo o fosso e o pântano em vez de atravessá-lo. Temporada 6. Mindinho marcha com os Cavaleiros do Vale para o norte e os acampa no Fosso Cailin enquanto se encontra com Sansa. Rhaelle pronuncia o nome Omoat Caitlin na única vez que o menciona na segunda temporada, mas os Boltons o pronunciam corretamente como Ocailin na quarta temporada. Também ser visto como um sinal de sua ignorância da geografia de Westeros e sua atitude cavaleiresca em relação a ser rei. A oferta de Rhaelle envolveria os Starks perdendo uma quantidade substancial de seu território pré-guerra no Gargalo, incluindo Greyvater Watch, mas Catelyn não menciona isso. Possivelmente foi um erro de script. Também pode ser possível que Rhaelle tenha apenas um conhecimento simplificado da geografia do norte, ou que ele estivesse falando vagamente e considerasse que o norte começava simbolicamente no Fosso Cailin, devido à importância estratégica da fortaleza, e significava deixar o território do norte como era. Ou é possível que Rhaelle soubesse do que estava falando e que o preço para conceder ao norte sua independência fosse perder o território ao sul de Fosso Cailin. História. Criado pelos antigos primeiros homens, afirma-se que Fosso Cailin defendeu contra invasões do sul por 10.000 anos.
De acordo com o mito, os videntes verdes dos Filhos da Floresta trabalharam magia negra em Fosso Cailin. Da Torre das Crianças, dizem que usaram o martelo das águas no gargalo para quebrar Westeros em dois, separando o norte do sul da mesma maneira que quebraram o braço de Dorne. As crianças falharam e só conseguiram inundá-lo, no entanto, criando pântanos e pântanos. Alguns estudiosos desconsideram a lenda, atribuindo a paisagem aquática a eventos naturais. Os reis do pântano e seus cranogmanos mantiveram Fosso Cailin, às vezes com a ajuda dos reis Beryl, reis vermelhos e reis do inverno, contra todos os ataques do sul. O terreno pantanoso foi suficiente para evitar que o Fosso Cailin caísse durante a chegada dos ândalos a Westeros. Foi uma defesa-chave do norte contra a qual os exércitos ândalos se lançaram repetidamente sem sucesso. Os reis do inverno da casa Stark finalmente derrotaram os reis do pântano, adicionando Fosso Cailin ao reino de Winterfell. A fortaleza de madeira apodreceu há 1000 anos. As 3 torres restantes são mais do que capazes de defender a passagem para o sul, no entanto, desde que sejam totalmente tripuladas. O Fosso Cailin nunca foi tomado do sul, embora seja vulnerável do norte e do leste. Durante a conquista de Aegon, alguns senhores do norte instaram o rei Torrhen Stark a resistir à casa Targaryen no Fosso Cailin. Em vez de lutar contra os dragões Targaryen, no entanto, Torrhen se submeteu a Aegon e Targaryen no Tridente, tornando-se o rei que ajoelhou. A Guerra dos Tronos. Lord Eddard Stark, a mão do rei de Robert e Baratheon, instrui sua esposa Catelyn a fazer com que Sor Elman Tallart e Galbart Glover fortifiquem o Fosso Cailin com 100 arqueiros cada. Na marcha para o sul de Winterfell após a prisão de Eddard em Porto Real, Robb Stark toma a Torre da Portaria como seu assento, Griat Umber toma a Torre das Crianças para ele e Rickard Karstark usa a Torre do Bêbado. A mãe de Robb, Catelyn Stark, e o tio-avô, Sor Brynden Tully, juntam-se a ele em Fosso Cailin com as tropas da casa Manderly, mas os nortenhos estão com poucos suprimentos. Robb deixa uma pequena força de arqueiros para segurar o fosso, enquanto o resto de seu exército continua para o sul em direção às Gêmeas. Nos livros. Nos romances de As Crônicas de Gelo e Fogo, disse que o Fosso Cailin foi construído há mais de 10.000 anos pelos Filhos da Floresta, embora a precisão disso não seja clara. A fortaleza comanda o extremo norte da calçada que leva a Estrada do Rei através dos pântanos e pântanos do Gargalo, em um ponto em Westeros onde os pântanos se estendem quase de costa a costa. Assim, qualquer grande host tem que passar pela fortaleza para entrar no norte. Devido à colocação das 3 torres sobreviventes ao redor do Gargalo e sem terreno firme para implantar equipamentos de cerco ao sul, algumas centenas de arqueiros com munição suficiente poderiam conter um exército muito maior por algum tempo de Fosso Cailin. Fosso Cailin foi uma das razões vitais pelas quais os primeiros homens foram capazes de resistir com sucesso às tentativas dos ândalos de invadir o norte, assim como fizeram o resto de Westeros ao sul. Também de acordo com o mito, os filhos tentaram usar o Fosso Cailin para conter os invasores primeiros homens, e quando isso falhou devido ao número superior dos humanos, tentaram quebrar o gargalo e separar completamente o norte do sul da mesma maneira que eles despedaçou o braço de Dorne séculos antes. No entanto, as crianças falharam e só conseguiram inundá-lo, criando pântanos e pântanos. No entanto, o cataclismo provou a força de seu poder e pode ter sido fundamental para trazer os primeiros homens a concordar com os termos do pacto que encerrou as hostilidades entre as duas raças. Enquanto na era atual a maioria das antigas torres do Fosso Cailin caíram em ruínas, mesmo as 3 torres restantes são mais do que capazes de defender a passagem para o norte, desde que sejam totalmente tripuladas. Um ponto-chave é que o Fosso Cailin foi projetado apenas para resistir ao ataque do sul e, portanto, seu flanco norte está relativamente exposto ao ataque mesmo de uma pequena força. Um confronto de reis. Victarion Greyjoy, senhor capitão da Frota de Ferro, é enviado por seu irmão Balon, senhor das Ilhas de Ferro, para tomar Fosso Cailin. Em vez de marchar do sul, os nascidos do Ferro navegam pelo Saltspyre e Fever River e atacam o Fosso Cailin pelo oeste. Depois que Theon Greyjoy captura Winterfell e se declara o príncipe de Winterfell, Mestre Luwin aconselha Theon que manter Jojen e Meera Reed como reféns manterá a mão de seu pai, Lord Olan Reed, o suzerano dos cranogmanos locais. Uma tempestade de espadas. Em Agsmire, ao receber a notícia da morte de Balon em pique do capitão do Miraon, Robb planeja marchar em Moat Cailin. Robb pretende que os cranogmanos de Olan conduzam os nortenhos pelos pântanos do Gargalo, para que o Fosso Cailin, mantido pelos Homens de Ferro, possa ser atacado pelo sul e pelo norte. Um banquete para os corvos. Ao saber da morte de Balon e do retorno de seu odiado irmão, Euron, Victarion deixa uma força simbólica para defender Fosso Cailin sob o comando de Ralph Kenning e retorna às Ilhas de Ferro com sua frota para decidir sobre a sucessão. A guarnição dos Homens de Ferro é enfraquecida pelos ataques dos cranogmanos.
Euron é coroado rei das Ilhas e do Norte durante a Assembleia, e ele ordena que Victarion viaje para a Baía dos Escravos com a Frota de Ferro para trazer de volta Daenerys Targaryen. Victarion zarpa, deixando para trás sua guarnição leal e desconhecida em Fosso Cailin. A rainha regente Cersei Lannister espera que Ramsay Bolton, filho do novo protetor do norte, Lord Rose Bolton, se case com Arya Stark depois que os nascidos do ferro perderem o controle de Fosso Cailin. Uma dança com dragões. Homens das casas Rizel e Dastin surpreendem os homens de ferro restantes no rio Fiver e queimam seus dracares, cortando a guarnição de Fosso Cailin do apoio naval. Durante o cerco de Fosso Cailin, Ramsay envia seu cativo, Theon Greyjoy, para oferecer à guarnição de ferro enfraquecida comida e passagem segura se eles se renderem desarmados. Theon negocia sua rendição, mas Ramsay tem todos os nascidos do ferro esfolados e exibidos ao longo da calçada. Ramsay e Theon mais tarde encontram o exército nortenho de Lord Bolton e seus aliados Frey em Fosso Cailin. Com a queda de Moat Cailin, Christopher Botley aconselha Asha Greyjoy a abandonar Deepwood Motte. Eles são logo capturados por Santanis Baratheon.